Noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live. Toda quarta-feira às 21 horas tem live aqui no Instagram e amanhã ela sobe para o meu canal do YouTube. O canal do YouTube é Terapeuta Integrativa Alessandra Viana. Tem mais de 70 lives já lá no canal do YouTube. Então, ó, se eu fosse você, eu não perdia. Até eu fico vendo depois. Boa noite, queridos. Christian, Sussu, minha linda. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem aí nessa quarta-feira. Essa quarta-feira que ficou mais fresquinha, né? Vamos ver se o tempo, né? No sul já tá muito frio, por aqui ainda tá, né? Carioca, sente logo frio, né? Mas fala, Margarete. Fala, meu amigo Fabrício, boa noite. Como é que você tá? Jaciara, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de culpa hoje, mas principalmente aí na maternidade, né? Sendo para as mamães, mas não é só para as mamães. Quem é filho também é legal entender, né? Qual o aspecto aí que as mães passam, né? O que elas vivenciam. Ah, todas vivenciam as mesmas coisas? Não, mas somos todas muito parecidas, né? Viemos da mesma fonte. Então, por que eu estou falando mais a respeito de mãe nesse mês? Por causa do mês das mães. Então, as lives vão ser todas focadas, né, nas questões que levam aí a energia das mães para baixo, fazem todas as mães, né, a maioria, se sentirem culpadas, se sentirem tristes, né? E quando a gente se coloca no lugar das nossas mães, a gente também consegue identificar um pouco melhor as atitudes que elas tiveram. E aí a gente consegue exercer um pouco mais, né, de compaixão, de empatia. Tudo bem? Boa noite, queridos. Tudo bem? Então é isso. Então vamos começar a falar sobre a culpa, tá bom? Das mães, né? Dizem assim, né? Quando nasce um filho, nasce junto a culpa para a mãe. Já ouviram falar sobre isso? É porque vem desde sempre, assim, descobriu que tá a mãe, né? Descobriu que tá grávida, vem várias perguntas, várias incertezas, várias dúvidas. Desde, principalmente a mãe hoje em dia, né, que trabalha fora, começa a grande, a meu ver, começa mais aí, né? A grande dúvida de ter que voltar a trabalhar e deixar o filho ou filha, né, numa creche, com uma pessoa, o que vai fazer quando a mãe tem que voltar ao trabalho. É incrível que tem mudado? Tem, mas hoje ainda a maioria, né, quando o casal trabalha, né, marido e mulher trabalham e eles resolvem serem pais, não é cogitado que o pai pare de trabalhar, e sim a mãe, né? E a maioria já tem diferentes casais aí agindo diferente, tem, mas a maioria esmagadora é a mãe parar, né? Até porque muitos pais, também graças a Deus já mudou, mas não se sentem tão, o filho ainda tem assim, né, aquela, o filho tem que ficar com a mãe, o filho é da mãe. Não, o filho é dos dois. O pai também pode cuidar, mas graças a Deus isso também está mudando. Mas ainda é muito deixada essa responsabilidade com a mulher, né? E o homem, não quer dizer que o homem também não tenha uma pressão, gente, porque tudo que a gente polariza demais, né, vira aí não é legal, né? Então tem a pressão também no homem de ser o provedor, né? Até hoje tem isso, e a mulher de ser a cuidadora, né? Tem exceções, como eu disse, mas realmente são exceções. E aí, quando a mulher se pega nesse lugar de ter que
escolher entre deixar o filho numa creche ou com alguém e voltar ao trabalho, nossa, a sensação de culpa, ela vem inevitavelmente. Se a pessoa resolve continuar trabalhando, ela se culpa porque está deixando o filho, principalmente nas fases, né, de crescimento. Ah, ele engatinhou, eu não estava, quem viu foi a pessoa que fica com ele, ou foi a tia da creche. Isso gera uma culpa por ela não estar participando do crescimento, da evolução da criança. Por outro lado, em contrapartida, quando essa mãe também resolve abdicar naquele momento, no momento mais difícil, que é a criança pequena, quando ela resolve abrir mão da carreira, também vem a culpa, né, dela ficar em casa muitas vezes, lógico, né, a maioria fica sem renda, e aí vem aquela culpa. Poxa, por que eu larguei, né, a minha parte profissional, a minha profissão, né, e vou ficar em casa, mas fico em casa e muitas vezes não tenho paciência com a minha filha, com o meu filho. Eu deveria ser uma mãe super paciente, afinal de contas, eu estou em casa me dedicando ao meu filho, à minha filha. E aí ela se culpa por não ser tão boa quanto ela pensou que seria capaz de ser. Então, gente, não tem para onde escapar, né? Então a gente fala, não tem para onde escapar, He-Man. O pessoal da antiga vai entender, o pessoal novo não entende não, nem conhece o que é He-Man, né? Ai, gente, oi Grazi, boa noite, Altina, todo mundo que foi entrando aí que eu não falei, boa noite, né? Então, gente, a culpa vai sempre ronda o ser humano como um todo, mas as mães têm um lugar mais cativo ali, né, do ladinho das mães, esse sentimento de culpa, ou por fazer demais ou fazer de menos, é sempre assim, né? A gente acha que, a Grazi falando me descreveu, por que a gente descreve, né? Porque todas nós que já tivemos, né, filhos pequenos, hoje em dia meus filhos são adultos, mas eu já passei por isso, passei pela mesma coisa, né? Eu optei, do meu primeiro filho, eu, quando ele fez 1 ano, gente, eu trabalhava em hospital, né? Eu estagiava em hospital, que eu era técnica em enfermagem, aí eu parei, né, para poder ter o filho e tal. Gente, próximo a ele fazer 1 ano de idade, eu não aguentava mais ficar em casa. Eu saí procurando qualquer, porque eu não queria mais voltar para a área da enfermagem, porque vi um monte de coisa errada e tal. Aí quando você não volta para a tua área, o que a gente faz? Vai procurar qualquer coisa, né? Fui procurar emprego em comércio, porque era o que mais, né, emprega sem você ter experiência, porque eu não queria mais enfermagem. Gente, eu queria fazer qualquer coisa, porque eu não aguentava mais ficar em casa. Não, aí vem a culpa da gente achar que ai, não quer ficar em casa e o que poxa, meu sentimento de mãe, será que eu não, né, não aguento mais ficar com meu filho? Aí você se culpa, mas não é isso, né? É todo um equilíbrio que a gente precisa. Ficar muito tempo numa determinada situação te trazendo aí, né, uma pressão psicológica, principalmente quem está tá acostumado a ter o seu dinheiro, a trabalhar, é complicado. Me diz aí, as mulheres aí, principalmente que estão aí, se já passaram por isso, ou se já viram algumas passarem, e os homens também podem colaborar, né? Porque vocês também, né, lidam aí com pessoas que vocês conhecem, com amigas, com esposa. Falem aí que eu gosto que vocês falem para poder enriquecer aqui o que eu estou falando, né? Para não achar que eu só estou falando de mim, né? Porque eu dou sempre o meu exemplo, né? Porque eu tenho essa experiência. Então, o meu intuito é passar a experiência para vocês. E aí, gente, quando eu finalmente fui trabalhar, aí depois vinha, ai, nossa, eu podia estar em casa com meu filho e eu quis vir trabalhar. Aí chegava cansada, né? E aquela rotina toda de novo.
complicadíssimo. Deixa eu ver o que a Sussu falou. A gente sempre acha que poderia ter feito mais. Ter feito mais, ter feito diferente, ter feito melhor, né? Tudo isso passa pela nossa cabeça. Mas olha o que eu vou falar para todo mundo e para todo mundo que for ver essa live depois, né? Que o pessoal vê muito depois também. Gente, nós fizemos o que nós podíamos fazer e o que nós podemos nesse momento. Então, falando de passado, né? Eu fiz o que eu pude para a época. Quando eu entendi isso, gente, várias liberações ocorreram. Mas a gente entende isso de uma hora para outra? Não. Principalmente no momento presente, né? Várias pessoas que estão aqui têm filhos pequenos, né? E muitas vezes estão se achando a pior das criaturas. Principalmente quando perde a paciência com a criança, né? Quando, eu não deveria ser assim, eu deveria ser assado, eu deveria ser melhor. E aí vem, né, o chicotinho que a gente tem, um chicotinho invisível, que a gente fica ali se chicoteando para poder se punir. Não façam isso. Quanto mais breve vocês entenderem que você faz o que você pode e que você pode evoluir e que você está buscando essa evolução, você se perdoa muito mais rápido. O perdão é a chave. Perdão para você mesma. Perdão, em primeiro lugar, para você. E, lógico, se tiverem outras pessoas envolvidas, perdoar não é a gente... O pessoal fala assim, eu perdoo, mas não tenho amnésia, eu não vou esquecer, principalmente o que fizeram comigo. Não é isso, realmente você não vai esquecer. Mas quando que você sabe que você perdoou de verdade? Quando aquele fato continua, mas você não fica mais presa energeticamente, se lamuriando, se vitimizando, ou então culpando somente o outro. Você assume a responsabilidade. E assumir a responsabilidade é saber que você tem sempre uma parte em qualquer coisa que acontece na nossa vida. Nós somos responsáveis. Agora, entender isso é o segredo. Quanto mais rápido a gente entender isso, mais fácil é a gente virar essa chave. Parar de se lamuriar, parar de achar que você é uma pessoa que Deus não está te vendo, né? Em última instância, as pessoas pensam até isso. Meu Deus, né? Deus me abandonou, Deus não está vendo o meu sofrimento. Gente, não é nada disso, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida que é para a gente evoluir. Mas não podia evoluir de uma melhor forma? Pode, mas enquanto a gente não aprender, muitas vezes vai ser dessa forma, tá? Deixa eu ver o que estão colocando aqui. Deixa eu desligar aqui também o som do computador. Foi. A Sussu falou verdade antes, tal. A Grazi falou, eu quero sair para trabalhar, mas não consigo deixar minha filha. Aí resolvo ficar em casa com ela e não consigo ter muita paciência. Aí vem a culpa. Pois é. Então, nós temos que conseguir, Grazi, né, uma forma de minimizar isso. Minimizar principalmente as nossas ações que a gente depois fica com culpa. Por isso que eu falo sempre do autoconhecimento. Não só a Grazi, mas todo mundo que está aí, né, e eu também. Se a gente já sabe o que tira a nossa paciência, o que deixa a gente, né, nervosa, nós temos que evitar ao máximo chegar a esse ponto. Mas não sou eu, por exemplo, é o meu filho que fica gritando, chorando e fica enjoado e aí eu perco a paciência. Exemplo. Eu perdi a paciência com os meus bebês de mamãe. Não perdia muito quando eles, assim, perdi a paciência com o Ricardo, o mais velho, que não dormia. Eu levei 1 ano aí acordando, né, todas as noites, porque ele não dormia. Então, haja, né, paciência, porque você quer dormir, não pode, né? Todo mundo já passou por isso aí, né, uma vez ou outra.
mas eu passei durante 1 ano, então era muito desafiador. Aí depois que ele cresceu, passou a dormir, né, muita coisa, foi tranquilo e tal. Aí depois veio o Rafael, depois de 5 anos, e depois que eles cresceram, aí com 10 não, com 12 e 7 anos, assim, eles já começaram a brigar, né? A briga começava assim, com brincadeiras, brincadeira de menino, de brigar, né, de luta, né, de jogos de videogame, de filme, né? E aí eles ficavam fazendo isso de verdade, né? A lutinha lá do videogame, da televisão. Mas daqui a pouco tava brigando de verdade. Aí, ô mãe, ô pai. Aí aquela queixa, aquela gritaria, aquela. E eu com medo deles se machucarem. E eu falava, gente, né? Como todas as mães, a gente avisa. Para com isso, eu vou aí. Se eu chegar aí, infelizmente, eu não faria isso hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, mas na época eu fiz porque era o que eu podia. Eu avisava que eu ia bater neles. Eu pegava um chinelo e vinha para bater. Por quê? Porque eu avisava umas 10 vezes e eles não paravam de brigar. E aí eu tinha medo deles se machucarem. Antes deles se machucarem, eu vou lá, dou umas palmadas e eles paravam. Ai, gente, totalmente, né? Errado. Mas era o que eu podia fazer na época. Acessei isso depois, né? Pedi perdão para os dois e peço sempre. Aí meu filho, né, Ricardo fica, ai meu Deus, minha mãe, tipo, poxa mãe, a gente azucrinava mesmo, a gente fazia você perder a paciência, tá tudo bem. Mas, né, para mim não estaria tudo bem, né? Porque, poxa, bater não é legal. Mas ao mesmo tempo, o que que eu fiz, né? Acessei isso e falei, era o que eu sabia fazer, o que eu podia. Eu também aprendi assim, né? Isso não, nada vai justificar, mas é um padrão que a gente repete, né? A minha avó, minha mãe não tinha muito essa de bater na gente, não. Mas por quê? Porque tinha minha avó que ficava com a gente e, né, tomava conta da gente para minha mãe trabalhar. Ela não chegava a bater, não, batia de vez em quando, mas ameaçava muito. Então a gente achava que para criar uma criança, ter bons modos, ter educação, tinha que bater, né? E, gente, não adianta não, né? E agora, mas por que que algumas pessoas, algumas crianças apanham e aparentemente não tem trauma nenhum, fica tudo bem? O pessoal até fala, né? Ah, na minha época minha mãe batia de vara, batia de cinto e eu não fiquei traumatizado. E tem pessoas que mal a mãe pega um chinelo já se traumatiza. Primeiro, as pessoas são diferentes. Se algumas pessoas apanharam, né, de chinelo, de vara, seja o que for, e não ficaram aparentemente com traumas, com problemas, é porque ela traz uma personalidade, traz várias características que ajudaram ela a não desenvolver nenhum tipo de trauma. Agora, tem crianças que ficam, não é um trauma aparente, gente, ficam inseguras, ficam com medo de tudo, né? Não se colocam, né? Porque acham sempre que vão ser castigadas. Isso tudo, aparentemente, quem não entende, parece que não tem nada a ver com a infância, com os castigos que recebeu na infância, mas tem. Um adulto com muito medo, muita insegurança, com vários problemas de frente a pessoas que têm um cargo, né, de responsabilidade, de autoridade, né? A pessoa não se sente bem. Tem pessoas que passam mal se ficar perto de policiais, perto de autoridade. Mas por quê? Porque isso lá dentro, no inconsciente, refere a pai e mãe que eram muito ali, né? Que castigavam.
né? Então, não é bem assim. Ah, eu não fiquei com problema. Quem disse, né? Muitas vezes, gente, em terapia é muito comum aparecer pai e mãe, não tem jeito, né? As pessoas que cuidaram da gente. Mas não é porque a gente vai culpar pai e mãe, não. É porque são as pessoas que ensinaram a gente. Mas ensinaram da forma que eles também aprenderam. Quando a gente é adulto, a gente precisa ressignificar isso. Entender que os pais só fizeram aquilo que eles podiam. E isso é a nossa grande... né? A gente tem que ter isso em mente para a gente não sofrer, porque senão a gente vai ficar o tempo todo, a nossa criança interna, chorando, tá? Deixa eu ver o pessoal que entrou aqui. Ianca, linda, maravilhosa. Boa noite. Sussu falando, Vinícius também não gostava muito de dormir. Ai, né? Ai, é triste, gente. Rafael já dormiu melhor, mas o primeiro eu acho que é mais, né, desafiador aí. Não só porque é o primeiro, porque nós também não temos experiência, né? A mãe fica sem experiência, então o primeiro tem uma carguinha maior. O segundo você já relaxa mais um pouco. Aí o pessoal até brinca, né? O terceiro já se cuida sozinho, o quarto nem se fala. Com 2 anos tá indo pra balada. Ai, gente. Né? Olá, Cláudia, Clara, Sandro, boa noite, tudo bem? Estamos falando aí da culpa, principalmente na maternidade, né? Mas, porque é o mês das mães, mas podemos englobar a culpa aí como um todo, né? Culpa nunca vai fazer bem para ninguém. Porque, Alessandra, mas aí às vezes eu falando sobre culpa, uma vez num atendimento, a pessoa falou assim, mas como eu me livro da culpa se realmente eu fiz besteira? Se realmente eu prejudiquei uma pessoa, me prejudiquei, eu não consigo me perdoar. Gente, é entrar em contato com essa dor. O Theta Healing, eu faço muito isso no atendimento de Theta Healing. E ir lá nessa causa raiz, quando isso aconteceu, né? Muitas vezes você não lembra, está no inconsciente, mas quando você está em meditação, que o Theta Healing é uma meditação que eu conduzo e a pessoa fica nesse estado de meditação, ela lembra, né? Lógico, vai lembrar de tudo em uma sessão só? Claro que não, gente. Tem pessoas que não estão preparadas ainda para acessar. A gente só vai acessar aquilo que for para limpar. Então, eu costumo dizer o seguinte, o que vier é para você ressignificar. E se não vier à tona naquela sessão, é porque ainda não está na hora, você não está preparado. Tem pessoas que não estão preparadas para acessar certas dores, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, não vou mexer com isso não, porque não vou mexer no que está quieto. Mas, gente, eu sempre repito isso, é ilusão. Não está quieto nada. Se você não olhar, se você não procurar ressignificar, se perdoar, né, olhar ali para a raiz do problema, sabe o que acontece? Que você pensa que está quieto, você fica doente, né? A raiva ela é expressada no nosso corpo em forma de dor, né? Pessoal com muita dor de cabeça, problemas de ATM, problemas de articulação, articulação rígida, tudo isso é expressão da raiva no nosso corpo. Ah, é só a raiva que se expressa? Não, qualquer sentimento. Sentimentos bons também se expressam, mas o bom a gente não liga, né? A gente quer ter cada vez mais e mais. Mas e o ruim? Ele fica se expressando, todos esses sentimentos represados em forma de doença. Que é para quê? Para você parar e olhar, para você parar e se cuidar. Uma dor, qualquer que seja a dor, não é do nada. Algo está acontecendo e está somatizando ali naquela área. Tem vários estudos, né, sobre isso. Tem o psicoaroma, que a gente estuda isso e escolhe os aromas para poder ir nessa causa raiz, né? A pessoa que escolhe os aromas através do sistema límbico, ela vai escolher os aromas para trabalhar essa causa energética, emocional. Tem o estudo da psicossomática, que a gente vai vendo qual é ali a área que a pessoa está somatizando.
quando você entra em contato com essa causa, muitas vezes a doença que já está no físico, ela deixa de ter força. Ah, Alessandra, então eu sou capaz de curar tudo que tem em mim? Somos todos capazes. Porém, por que a gente não cura tudo? Se fosse assim, né? Ah, eu sei o que é, eu já curei. Porque muitas vezes não é só isso, tem camadas e camadas. Tem coisas que a gente precisa passar. Tem coisas que, por mais que a gente se cuide, a gente vai passar. Qual é o segredo? Passar da melhor forma, sem se desesperar, sem se vitimizar, aceitar as coisas como elas são. Aceitar não é se conformar, é entender que o ser humano está aqui, né? Vai passar por dificuldades, por problemas, mas também vai passar por momentos felizes, por coisas boas na vida. O que a gente vai dar mais foco? As coisas boas, os momentos bons, que são vários, ou um problema que acontece vai fazer ele tomar uma proporção maior do que ele realmente tem na sua vida. Quando que a gente faz isso com um problema, com uma situação? Quando a gente não para de pensar naquele problema. Quando a gente acha que a gente é vítima daquele problema. Quando a gente fica culpando nossos pais, né, principalmente, culpando as pessoas pelos nossos problemas. Muitas vezes tem pessoas que falam em tom de brincadeira, mas muitas vezes a brincadeira, eles falam em tom de brincadeira, mas é sério, né? A gente fala assim, ai, poxa, eu herdei tudo de ruim da minha mãe e do meu pai, né? Tudo de pior do meu pai veio para mim, tudo de pior da minha mãe veio para mim. Nossa, será que é isso mesmo? Tudo de pior, por que não o melhor? Então a gente tem que começar, ó, toda hora eu falo isso, gente, porque não tem outra coisa para falar, porque não tem como inventar a roda ela já existe, né? Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Não vamos negar o problema, mas não vamos também, né, super problematizar uma coisa que pode ser menor. Beleza? Falem aí comigo agora. Podem fazer perguntas, tá, gente? Fazem aí que o pessoal foi entrando, eu não fui. Valdelice, boa noite. Estamos falando aí da culpa, principalmente em relação às mamães, mas podem ampliar também aí, tá, gente? Então, quando vocês, né, principalmente as mães ou pessoas que vocês conhecem que são mães, se pegarem cheias de culpa, se lamentando por coisas que vocês fizeram, por perdas de paciência, por vocês, né, querem ser diferentes e não conseguem. Em primeiro lugar, se amem do jeitinho que vocês são. Se amem em primeiro lugar. Segundo, tenha compaixão por você e pelas pessoas que estão ao teu redor. Você culpa seu pai, sua mãe por terem feito um monte de besteira? Não é para falar, ah, não fizeram, vou perdoar. Não é isso. Eles podem ter feito sim. Mas eles fizeram para o seu mal ou fizeram querendo acertar e erraram? Isso que a gente precisa se perguntar, né? Não estou falando que não existem pais ou mães que são pessoas maldosas. Existe, gente, existe. Mas a maioria não faz de maldade. E se for o teu caso, ah, minha mãe me maltratou muito, ela faz de maldade, ela pode ter uma doença. Né? Tá na moda aí o pessoal fala, ah, mãe narcisista, né? O que isso quer dizer? Que só olha para ela, que se compara até com a filha, que acha que a filha é uma ameaça, né, para ela. Isso pode acontecer? Pode. Mas o que você, como adulta agora, pode fazer com isso? Como você pode lidar da melhor forma a sua mãe sendo ela do jeito que ela é? Né? Um problema grande que nós temos é a gente querer mudar as pessoas, principalmente as pessoas que a gente gosta, né? A gente gostaria que elas fossem diferentes, né?
Eu atendi uma pessoa uma vez que ela falou, nossa, eu lembro que criança, eu ficava sentindo assim, até mesmo, né, vontade de não ser filha da minha mãe, porque eu via outras mães tratando muito bem as filhas e eu não era bem tratada. Olha só, né? Que dor para essa pessoa. Mas o que a gente faz com isso hoje, né? A gente precisa amar essa criança que a gente foi lá atrás, que muitas vezes foi realmente maltratada, né, abandonada, rejeitada. Nós precisamos nos amar, nos dar esse amor, que aí, gente, quando a gente se completa com esse amor, quando a gente se abastece com esse amor, a gente não fica esperando o amor de ninguém. Ai, Alessandra, mas eu não consigo, é difícil. Eu não estou falando que é de uma hora para outra, estou falando que é um trabalho. É um autoconhecimento, é um desapegar todos os dias, é você mudar o padrão que você vem tendo até hoje. Se você é uma pessoa que reclama muito, né? Não vou falar que você vai parar de reclamar de uma hora para outra, que não vai. Eu sou realista, né? Mas diminui o número da sua reclamação, né? Se você reclama 30 vezes por dia, reclama 20, depois 10, depois reclama 5. Depois você vai chegar num momento que você vai falar, poxa, reclamar não me ajuda. Vou evitar reclamar. Aí quando vier a primeira reclamação, você, opa, chama o seu nome, né, para poder te alertar. Alessandra, opa, já vai reclamar? Né? Fala com você, chama a sua atenção. Você pode fazer isso. Para isso você tem que estar consciente, você tem que estar desperto, você tem que ter vontade de querer mudar. Vamos supor que você está nessa busca, está nesse exercício e você não conseguiu. Ok, caramba, não consegui. Dessa vez não deu, né? Mas eu vou buscar e da próxima eu vou tentar novamente. É uma busca, gente, do autoconhecimento, que é como se fosse uma escadinha. Você sobe um degrau todos os dias. Tem dias que você desce 3. E vai fazer o quê? Tem que continuar. Amanhã você sobe de novo. Hoje você desceu. Vou fazer o quê? Não posso me lamentar, tá vendo? Eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí vai descer mais ainda, né? Então, não, para de se lamentar, de se vitimizar, de achar que você não consegue, de achar que todo mundo pode menos você. Muda esse padrão primeiro de pensamento, para depois você mudar seus sentimentos e as suas atitudes. Aí sim você vai ter resultado diferente. Fora isso, não vai. Aí teve uma pessoa que falou assim, ai, mas isso dá um trabalho, hein? Gente, é um trabalho consciente. É melhor do que você ficar inconsciente, vivendo aí, né? Empurrando com a barriga e daqui a pouco você fica doente. Aí você vai ter que ter trabalho do mesmo jeito, né? É melhor ter um trabalho antes de você ficar doente do que você ficando doente. Pensa nisso. Não, nos acolher todos os dias um pouco mais. Isso aí, Sussu falou. Reclamar ou agradecer pela chuva. Pois é. Tem pessoas que são tão assim, isso é a parte nossa, né, egóica, né, que a gente chama o egoísmo, o nosso ego, da gente achar que, nossa, tudo gira em torno da gente. Ah, está chovendo logo hoje que eu ia à praia. Olha como a pessoa se sente poderosa, né? Choveu só porque ela ia à praia. Não, gente, a chuva acontece independente da sua vontade, né? Vontade de Deus, do universo, aí do que você acredita, né? Hoje você não vai à praia, vai outro dia. Fazer o quê, né? Agora fica, ai, poxa, logo hoje, aí fica, ai, acabou o meu dia, ai, acabou mesmo, né? Se você optar por isso. Tem pessoas que optam por reclamar e acham que são assim mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. Quem não gostar de mim, quer. Aí, gente, não vai evoluir, vai ficar marcando passo. Depois vai reclamar mais ainda que não sabe por que não muda, né? Tudo começa no nosso pensamento.
Façam perguntas aí, pessoal. O que mais? Eu disse que eu ia contar para vocês em relação à culpa, né, eu já falei um pouquinho, mas esse fato que eu vou contar, eu já falei uma vez, não sei se foi live, a gente conversa tanto que eu não sei onde foi, mas já tem tempo que eu falei aqui. Eu fazendo esses trabalhos, né, que eu já estou no caminho do autoconhecimento, lá se vai uns 10 anos ou mais, né, graças a Deus aí. Mas isso já tem, meu filho mais velho tem 27, ele tinha 18, então tem 18 não, ele tinha 19. Por que que eu sei? Porque simplesmente eu estava num trabalho em grupo de autoconhecimento e a professora, na época, falou assim, devia ter umas 20 pessoas nesse trabalho, né? Ela disse que aquele seria o momento das pessoas que estavam lá desapegarem, deixarem, né, de ter alguma culpa na vida. Qualquer culpa que estivesse atrapalhando a evolução dela. E aí, né, no meio de 20 pessoas, que eu não conhecia quase ninguém, só conhecia a professora e mais uma pessoa que estava lá, falei, não vou, não era obrigatório ir lá no meio, né, se expor e falar uma culpa sua. Falei, não vou, né, não é obrigatório, ai, não. Até porque eu não estava lembrando de nenhuma, não tinha grandes culpas assim. Falei, não tem nenhuma culpa que seja importante para eu chegar no meio das pessoas e me expor, né, tal. Beleza. Tinham pessoas de várias idades nesse trabalho. E aí começaram aí umas menininhas muito novas, assim, 19, 20 anos, né? A idade que meu filho tinha, no meio da roda e contava a culpa que elas tinham. Aí uma começou e falou: eu tenho muita culpa porque eu odeio muitas vezes a minha mãe. A minha mãe me maltrata e eu sinto muito ódio, muita raiva dela. E aí ela chorava, né? Aquela coisa de sentir a culpa. Era para falar sobre a culpa para poder desapegar. E aí a professora vinha, dava uma palavra, né? Falava sobre aquele assunto. Aí todo mundo no final dava um abraço ali coletivo, né? Isso tem 8 anos atrás, 8 para 9 anos. Gente, e aí a pessoa, quando eu fui vendo naquele momento, aquelas meninas novinhas falando da mãe, principalmente das mães, né? Que elas sentiam raivas em relação à mãe, me veio ali naquele momento eu assim, gente, será que meu filho, né, os meus filhos, mas eu pensei mais no mais velho, né, por ter a idade delas. Será que eles têm alguma coisa assim também em relação a mim? Meu Deus, o que eu posso ter feito para eles sentirem isso em relação a mim? Será que eu fiz alguma coisa? Naquele momento, gente, eu não lembrava disso. Veio na minha cabeça uma imagem de quando ele tinha 1 aninho, ele já pesadão, que ele sempre foi, né, forte. Ele só dormia no colo, então lembra que eu falei que ele não dormia? E aí teve um dia que eu botei ele no colo, ele dormiu pesado, aquele sono pesado, e eu cansada, doida para tomar um banho, doida para ir fazer minhas coisas, para comer. Aí botei no berço. Nisso que eu botei no berço, a criança que estava dormindo lá, pesado, acorda, chorando. Gente, eu vi, né? Eu lembrei, eu acessei. Há 18 anos atrás, naquele momento, eu acessei, né, que ele tinha 19, eu fui lá quando ele tinha 1 ano, eu me vi, eu fazendo assim na bundinha dele, em cima da fralda, mas eu não estava ninando ele, eu estava dando palmadas na bundinha dele para ele dormir. Vai dormir! E eu gritava porque eu não aguentava mais. E aí, o que aconteceu? Lá fui eu pro meio da roda. Lembrei isso nesse trabalho. Olha como os trabalhos, né, tanto em grupo, quanto você escutar as pessoas falando, te desperta. Você está ali buscando ser uma pessoa melhor e os insights vão vindo. Aí fui no meio da roda e falei, eu me sinto muito culpada por ter batido no meu filho quando ele tinha 1 ano.
Gente, chorando, lágrimas rolavam, né? Porque eu acessei a culpa que estava no meu subconsciente que eu nem lembrava. 18 anos atrás. Aí eu fui lá no meio da roda, aí a professora falou: fica tranquila, você não sequelou seu filho. Eu, ai, que bom. Você fez o que você podia para a época, né? Você estava muito estressada e você fez o que você podia. Se perdoa, fique em paz. Isso não vai te fazer mal. Caramba, gente, que alívio! Mas eu não lembrava. Então, o autoconhecimento, esses trabalhos fazem com que a gente acesse quando isso aconteceu, que a gente coloque luz e entenda que naquela época você fez o que você podia. Vamos sair do julgamento se é certo, se é errado. Ai, você não podia ter feito isso. É, não podia, mas eu fiz. E aí, o que eu vou ficar fazendo com isso hoje? Me chicoteando porque eu fiz isso? Não vai resolver. Então, eu tenho que liberar a culpa do meu sistema, liberar o perdão para mim. Então, vocês, a situação pode ser qualquer uma situação, façam a mesma coisa. Acessem a culpa que está aí dentro de vocês, em relação a qualquer coisa na vida de vocês. Acesse e se perdoe, tá? É lógico que, vou ficar acessando sempre e repetindo a mesma coisa? Não, né, gente? Não é para isso. É para você se livrar e não fazer mais. Agora, se você fizer, meu Deus, você vai estar mais consciente, né? Você vai errar outras coisas, mas isso você não vai errar mais, porque você já botou luz e você já viu que não fez bem para você e muito menos para outra pessoa. Beleza? O que vocês acham aí? Falem aí para mim. Falem aí para mim o que vocês acharam aí desse exemplo. Oi, Vilma, Elisângela, Gisele, pessoal todo aí que entrou depois, que eu não vi. Quando a gente está falando, a gente vai vendo aqui subindo, mas acaba que a gente não consegue dar aí atenção para todo mundo, né? Então, esses trabalhos fazem com que a gente acesse o perdão para nós mesmos, né? Em primeiro lugar, esse perdão é muito importante. Então, é só você traduzir para a área da tua vida, né? E fazer a mesma coisa com você. Liberar o perdão, liberar você dessas culpas aí. Oi, Vilma, tudo bem? Bebeu uma água enquanto vocês coloquem aí, né, uma pergunta, uma observação, o que vocês queiram me falar, tá bom? E aí a gente... E vou falar dos óleos essenciais também para tratar aí culpa, perdão, também é uma boa, porque a gente ajuda não só o autoconhecimento, né, que faz a gente ressignificar, mas também a aromaterapia, as terapias integrativas, né, que eu gosto muito, tá? Daqui a pouco eu vou falar. Botem aí perguntas. Ai, aguinha. Muito bom. Às vezes dá um delay, né? Quando eu tô falando, aí não entra logo a pergunta, mas por isso que eu espero um pouquinho, tá bom? Mas se não entrar aí nenhuma pergunta, tudo bem. A gente continua aí. E quando eu começo a falar, né? Quando a gente começa a falar coisa boa, vai e passa rapidinho o tempo. Quando a gente não quer que passe, passa, né? É sempre assim, mas é da vida. Então, gente, é muito importante a gente estar consciente de tudo que passa, né? Aí, principalmente na nossa cabecinha, que a mente, ela fica querendo dar nomes, ela fica querendo entender tudo e todos. Entender seria uma palavra maravilhosa, né? Mas, na verdade, muitas vezes a nossa mente, ela quer julgar. E o julgamento nunca é bom. Julgamento nem para você e nem para o outro, né? Porque quando você julga, você muitas vezes já está condenando, né, uma pessoa, uma atitude, sem saber a história da pessoa. Então, outra coisa também que aconteceu, né, que eu sempre conto também nas minhas... quando eu estou falando sobre isso,
de você não julgar outra pessoa, não tomar partido, isso é muito importante também. Deixa eu ver o que a Vilma colocou. São pesos que carregamos, que precisamos nos libertar mesmo. E pesos, né, Vilma, que às vezes a gente nem sabe. E quando a gente faz isso, nessa libertação, você fica muito mais leve. O corpo sente, né? As pessoas que têm muita culpa colocam muita carga emocional, principalmente aqui no trapézio, né? Tá sempre com... Por isso que o pessoal fala, carregando as preocupações, os problemas nas costas, né? Ou muitas vezes carregando problemas de pessoas que você nem deveria carregar, porque seria da pessoa, né? Da tua mãe, do teu pai, do teu marido, da tua mulher, né? O homem aí. Mulher, mãe, carregando problemas de filhos já adultos, outra coisinha que a gente precisa. Filho adulto já tem que bater asinha sozinho. Você não tem que ficar resolvendo tudo para filho adulto. Só que muitas vezes a mãe acha que resolver tudo para o filho, né, tomar decisões está ajudando, mas não está. A gente está criando pessoas dependentes. Já precisam tomar decisões sozinhos. Ah, mas ele não sabe mesmo? Ou você não está deixando ele tomar atitude? Nos livramos de muitas doenças também, com certeza, Vilma. A doença, né? Antes de você entrar, eu estava falando sobre isso, que a doença nada mais é do que uma manifestação do corpo, né? Para a gente olhar e se cuidar. Doença não é mais nada do que isso, só que a gente acha que não, né? Acha que é o contrário. Ah, fiquei doente porque... Aí tem sempre, né? Ah, porque eu não comi direito, que eu não tomei vitamina, né? Acha que é só causas externas, mas não é, o contrário, né? Muitas vezes você está comendo super bem, tá tudo ótimo, mas você fica doente mesmo assim, né? Porque é mais interno do que externo. É um conjunto, lógico. Se você não come, não se alimenta, você vai, né? Por muito tempo você vai ficar doente. Mas muitas vezes tem pessoas que não comem direito, mas a parte emocional está super equilibrada e a pessoa nem fica doente. Então realmente a gente está observando e equilibrando todas aí as nossas... É igual aquele pratinho, né, que fica lá, o pessoal do circo, equilibrar todos os pratinhos de uma vez. Às vezes a gente se sente assim, né? Mas né? A gente tem que ser esse equilibrista aí, olhar para todos esses pratinhos. Os pratinhos é como se fosse assim, aqui é o relacionamento, aqui é a minha posição como mãe, aqui é a minha posição como filha, e por aí vai. Nós temos vários papéis, né? E a gente precisa vivenciar e assumir cada papel. Não assumir o papel dos outros, porque aí são pratinhos demais para a gente ficar mantendo em equilíbrio e aí a gente vai deixar um cair, gente, é fato, né? Quem lembra disso? Só o pessoal mais antigo também que lembra, né? Porque, nossa, hoje em dia não tem isso. Tô dando só exemplo do meu tempo, denunciando a minha idade, né? Porque é isso. Se você quer ficar equilibrando tudo ao mesmo tempo, o problema dos outros, você não vai conseguir. Vai cair alguma coisa, vai quebrar alguma coisa. Um pratinho desse vai cair no chão. Então fica só com o que é seu, só com os seus pratinhos, com o seu nome. E aí sim você vai dar conta, né? É um exercício diário, isso aí, Vilma. É o que eu falo. É simples, mas não é fácil, né? Fácil realmente não é, mas é simples. O que é simples? Eu fazer o que cabe à minha vida. Né? O que cabe à vida do outro é ele que tenha que fazer, não sou eu. Agora, por que não é fácil? Porque muitas vezes a gente não quer isso. A gente quer tomar decisão pelo outro, a gente quer, né, se sentir útil, a gente quer que o outro faça do nosso jeito. O controle, né? A mulherada sofre muito com isso. Não vou dizer que não tem homem que seja, tá, gente? Nada é 100%, é o que eu tô falando.
mas tem vários estudos aí, né, que comprovam que as mulheres, elas têm a mania de querer controlar tudo, pensar sobre tudo ao mesmo tempo. O homem, ele consegue colocar um pensamento por vez, no máximo 2. A mulher quer pensar em 10. E quer dar conta. Não vai, não vai. A gente precisa aprender a esvaziar a nossa mente. Para isso, a meditação é imprescindível. Ah, Alessandra, não consigo meditar. Se você ficar repetindo isso, você não vai conseguir mesmo. Gente, começa com 5 minutos. Ah, eu não tenho tempo, nem que seja no banheiro, também repito isso toda hora. 5 minutos, bota lá o seu celular para despertar. Senta, respira pelo nariz, olhos fechados, coluna reta. Acabou os 5 minutos. Ah, mas eu fiquei pensando um monte de coisa. Normal, no início é assim mesmo. Depois você vai treinando a sua mente para não pensar, para ficar zerada. E 5 minutos, gente, fazem muita diferença. Porque a mente, ela cansa. A mente, mesmo quando a gente dorme, ela continua trabalhando. Os sonhos, né? Nossa, tem cada sonho que você acorda cansada. Quem já passou por isso? Ou seja, a nossa mente continua trabalhando mesmo dormindo. Né? Porque é muita coisa. A gente quer ressignificar tudo, entender tudo. E aí a gente sonha, e aí a gente acorda estressado também porque sonhou, não dormiu direito. Né? O pessoal que tem insônia é uma coisa complicada. Quais os óleos essenciais para a gente trabalhar, principalmente aí o perdão, né? E o amor por você em primeiro lugar? Óleo de rosas, rosa marroquina e pinho. Ah, como é que eu posso trabalhar, né? Posso colocar no meu cordão, no meu aromatizador pessoal. Eu sempre mostro, esse aqui é de cerâmica. Eu boto um algodãozinho aqui dentro e pingo uma gotinha de rosa e uma gotinha de pinho aqui dentro. Pronto, bota no meu cordão e fico aqui sentindo esse aroma. Para você se perdoar e perdoar também as pessoas, tá? Rosa com pinho. Rosa não é um óleo baratinho, mas vale muito a pena. Esse óleo de rosas trata muita coisa de tristeza, melancolia, depressão, né? Então, e com pinho é mais aí para fazer uma limpeza emocional, para você trabalhar o perdão, liberar o perdão. Beleza? Dúvidas? Falem aí. Ou depois que vocês forem ver também, pessoal que for ver depois, pode perguntar que eu sempre respondo, tá bom? Falem aí, gente, que aí nosso tempo já está terminando. Eu aqui hoje no meu aromatizador coloquei hortelã para poder dar um up, né? Porque trabalhei o dia todo. Aí chega essa hora, meu olhinho já tá. Aí a gente bota aqui um óleo pra gente despertar. Sussu falando, algum óleo essencial para ansiedade? Minha filha está precisando demais. Sussu, quantos anos ela tem? Bota aí pra mim, que aí eu te falo melhor, tá? Tem os óleos mais adequados dependendo da idade aí. Bota aí que eu te falo, tá? Mas se for adolescente, se tiver TPM, gerânio é ótimo para isso, tá? Mas se for criança, aí própria lavanda já é bom, laranja doce também. Óleo essencial a gente precisa, em primeiro lugar, né, gostar para poder usar, porque tem uns que você não gosta, né, a pessoa não gosta, então ela não vai conseguir usar. Então é bom, né, ter mais de uma opção, né? Para a pessoa conseguir. Ah, 27. Então, gerânio. Gerânio é o óleo da mulher, tá? Ela trata TPM, ansiedade, trata as questões emocionais relacionadas à mulher, tá? Então, tá? É isso mesmo. Gerânio, maravilhoso, tá? Pô, me fala, gerânio aumenta também a autoestima,
faz a pessoa se sentir, né, mais bonita. Quando eu uso o gerânio, porque assim, como eu já uso há anos e anos a aromaterapia, né, 10 anos, eu tenho que dar um tempo em alguns óleos, né, mas o gerânio é um dos que eu mais gosto. Aí eu dou um tempinho, porque senão a gente acostuma, né? É igual o remédio, é natural, mas né, a gente acostuma. Aí eu dou um tempo, aí quando eu começo a usar de novo, eu, nossa, aí me sinto bonita, sabe? Ai, é o gerânio. Me sinto bonita, fico tranquila, né? Ansiedade aí, né? Eu não sou uma pessoa ansiosa, mas o pessoal que fala, né? Que eles relatam uma calma, né? Com esse óleo, porque é muito questão, muitas vezes, também hormonal, tá? Vilma falando, dicas maravilhosas, vou providenciar, providencia mesmo, porque ó, vale muito a pena, gente. A observação da gente também, depois que a gente passa a usar, né, a aromaterapia, as terapias, também é muito importante, né? Porque nem sempre o que é bom para um pode ser para o outro, né? Mas a gente tem que buscar, né? O que a gente não pode é ficar, né, reclamando sem tomar atitude, né? Atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Não adianta a gente continuar com as mesmas atitudes e querer um resultado diferente. Grazi falando, minha mãe vai fazer uma cirurgia para retirar cálculo na bexiga. Ela sente muita culpa pela morte do neto que foi criado como filho. Qual óleo essencial é indicado para ela? Rosas. Rosas com pinho é maravilhoso, né? É complicado, né? Mas rosas vai ser muito bom para ela. Para liberar a culpa e liberar o perdão, né? Para ela mesma, tá? Pegando uma carona para tentar ajudá-la, tranquilo. Rosa com pinho. Beleza? O pinho, ele faz uma limpeza bem grande aí no emocional. E a rosa, né? Dá um acalento aí nas emoções. A Belarome já está vendendo o óleo de rosas, Grazi, já diluído. Que antes ela vendia só 1 ml. E aí você tinha que comprar o jojoba de 30 ml para diluir, ficava mais caro. Agora ela já está vendendo 10 ml diluído, tá? Fica melhor, né? Aí bota uma gotinha de pinho, né? Também aí, tá bom? Para tratar dela. Beleza? Rosa marroquina, isso. Rosa marroquina. Show? Beleza. Silvia, boa noite. Silvia, não, Silma. Isso, Silmara. Desculpa. O olho já tá fechando, eu não tô enxergando mesmo de óculos. Oh, meu Deus. Ai, ai. Algo mais, meus amores? Que vai fechar aqui o nosso tempo. Quero agradecer a todos vocês, como sempre, né? Tem sempre pessoas que me acompanham aí toda quarta-feira ao vivo. Outras visualizam depois e aí também me perguntam, né? Então, quero agradecer a cada um de vocês, que é muito importante, né? Porque só eu ficar falando aqui, né? Eu não gosto, não é monólogo, é um bate-papo, né? Também não é aquela, tudo que eu falo é... Não, é um bate-papo, né? Minha vivência, minha experiência, né? Com muito amor que eu faço, né? Mas nem sempre as pessoas podem achar legal, mas tá tudo bem, né? Ah, que bom, Vilma. Sussu, querida. Vamos nos ver dia 18, hein? Tá chegando, tá chegando. Quem dera se fosse 18 de maio, né? Mas é 18 de junho ainda, mas tá chegando, vai chegar. Ai, que bom. Grazi, minha linda. Dá um beijo na Marina, no Sérgio, toda a família, tá bom? Outro pra você, na mamãe, vai dar tudo certo. Pense positivo. Quando vier um pensamento negativo, tira da tua cabeça. Bota todo mundo, né? Não é só você. Bota um pensamento positivo, né? De que vai dar tudo certo, de que nada acontece por acaso. O que a gente precisa olhar e entender para poder não se repetir,
né? Alguns padrões que se repetem, porque a gente não está olhando, né? Na vida da gente é assim, muitas coisas às vezes parece que, nossa, está se repetindo, mas é porque a gente precisa olhar diferente, né? Encarar da melhor forma, né? Não é fácil passar por problemas, né? Não é para ninguém, mas todos nós passamos. E que a gente tenha forças, né, para passar da melhor forma, com resiliência, né, resignação, a língua embolando, né, e que tudo esteja aí como precisa estar e que o amor esteja aí em cada lar de vocês, na sua família, cada família representada aqui, que esse amor incondicional do nosso Criador chegue até cada lar de todos que estão aqui, estiveram e vão estar ainda, ouvindo essas minhas palavras, que vocês recebam esse amor, muito amor incondicional na vida, no lar, na família de cada um de vocês. Gente, um beijo do tamanho do mundo, que vocês descansem, que amanhã é outro dia, graças a Deus, que a gente, ao abrir os olhos, a gente agradeça pela vida, que é um dom, né? Aí precioso que Deus nos deu, o dom da vida, né? E que a gente faça dessa vida a melhor que a gente pode. E se você não conseguiu fazer o seu melhor, busca que você vai conseguir fazer da próxima vez, tá bom? Busca, se ama e se perdoa. Um beijo, gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima story, a próxima live, a próxima postagem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.